vai ter ônibus de graça para ir à praia no período de alta temporada, entre dezembro e janeiro. Anvisa aprovou a venda em farmácias de remédio para tratamento de Covid-19. O censo 2022 está em fase final em Santa Catarina. Na capital, mais de 160 mil casas já foram visitadas. Hoje, uma reunião na Câmara de Vereadores discutiu o avanço da pesquisa. Com a presença do IBGE, esta que é a segunda reunião para planejamento e acompanhamento do censo aqui na cidade, busca desta vez maior engajamento com a comunidade. O Natal está cada vez mais próximo. Em Joinville, no norte do estado, a cidade deu a largada oficial para a celebração de fim de ano. Mutirões de renegociação de dívidas ajudam catarinenses a terminar o ano no azul. Tem ainda as condições do tempo e muito mais informações. Eu sou Graziane Biali e começa agora o SC Acontece ao vivo para toda Santa Catarina. Olá, muito boa tarde para você. Olha, a gente já começa com boa notícia para a capital. Florianópolis vai ter ônibus de graça para ir à praia, viu? Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Júlia Matos, que já está lá. Júlia, olha, é bom a gente saber disso, né? Mas a gente quer saber mais detalhes, quando é que começa a funcionar isso? Conta tudo para a gente. Boa tarde para você. Boa tarde, Grazi. Boa tarde para você que acompanha o SC Acontece. Então, nos meses de dezembro e janeiro, então, alta temporada, verão, né? Vai ser gratuito nos sábados e domingos. A iniciativa da Prefeitura durante a temporada, né? Além da quantidade de veículos. Então, a gente acaba enfrentando aí mais fila, né? O trânsito fica mais pesado, mais congestionado. Então, o objetivo é fazer com que mais pessoas usem o transporte público para desafogar um pouco o trânsito. Para tirar algumas dúvidas, está aqui comigo o secretário municipal de mobilidade, Ivan Couto. Ivan, vou começar te perguntando, qualquer um vai poder usar essa tarifa zero? Como é que isso aí vai funcionar? Boa tarde. Realmente pode, né? Qualquer pessoa, então assim, não haverá necessidade de fazer pagamento e qualquer pessoa vai poder utilizar o transporte coletivo. Então as medidas ela inicia no mês de dezembro, né? E vai até o final do mês de janeiro com a gratuidade nos dias de sábado e domingo. Isso vai favorecer inclusive no período pré-natal, fazendo com que as pessoas possam inclusive vir até o centro da cidade, fazer as compras do Natal e também no final de semana, é só para o final de semana, é só sábado e domingo, o destino das praias, né, que eles vão poder, ao invés de utilizar o carro, que tem aquela preocupação do retorno, muitas vezes inclusive com operações voltadas para a blitz da lei seca, então vá tranquilo, possa se divertir, tomar cerveja e poder voltar tranquilamente utilizando o transporte coletivo. Perfeito. Serão algumas linhas ou todas elas estarão gratuitas? Eu sei que também vai ter o aumento dessas linhas durante a temporada, certo? Todas as linhas convencionais estarão na modalidade gratuita, né? Então o transporte executivo não entra, mas a linha convencional ela vai ser aplicada vai ser aplicada essa gratuidade para todas as linhas, inclusive com a previsão de incremento de inclusão de outras linhas que a gente vai adaptar tão logo a gente tenha o término do período letivo, a gente aproveita essas linhas que são utilizadas para o transporte dos estudantes, aumentando também as demandas de horários e também inclusão de novas linhas para o transporte coletivo em direção aos balneários também. Certo. O transporte com tarifa zero já acontecia no último domingo do mês, né? Vocês observaram isso dando certo, por isso a iniciativa também? Exatamente. Uma das iniciativas, uma das percepções é verificar que as pessoas passam a utilizar mais o transporte coletivo por ele ser gratuito e aí a gente poder melhorar a condição de mobilidade, porque hoje se a gente tem em um ônibus, a gente consegue diminuir cerca de mais do que 70 veículos, né? Porque hoje muitas pessoas acabam utilizando uma pessoa por veículo, então num ônibus, dependendo do ônibus, se a gente for num ônibus articulado, que chega a ter a ocupação de até 120 pessoas, então imagina a quantidade de veículos que a gente está tirando das rodovias. E essa é a ideia, diminuir as filas, fazer com que a gente melhore a mobilidade e garantir maior segurança para as pessoas também. Perfeito, obrigada, Ivan. Grazi, a gente conversou com algumas pessoas essa manhã também que utilizam o transporte público e que falaram sobre o que acham dessa iniciativa da Prefeitura. A gente vai ver. Eu uso todo dia, tanto para vir para o serviço quanto para voltar. Final de semana, às vezes eu uso para ir para a praia quando precisa. Então, final de semana, ainda mais agora no verão, seria bom, de graça, que a maioria usam nesse calor, sempre lotado. Então, acho que seria bem bom, tanto para mim quanto para todos, né?
Eu acho que vai ajudar principalmente por ser também uma cidade turística, né? Então muitos turistas vêm de fora, às vezes não sabem nem como funciona o transporte público. Acho isso importante, então, para movimentar também o turismo da cidade e também para a população que utiliza normalmente, né? Até para atender esses turistas que vêm de fora. Nós, moradores de Florianópolis, sofremos bastante com essa questão do trânsito, final de ano, congestionamento, muito mais carros, mais turistas, né? E aí tudo fica mais difícil estudar, fica mais difícil se locomover para o trabalho, né? Então eu acho que as tarifas gratuitas vai fazer outras pessoas, como turistas, ou mais pessoas usarem no final de semana. Então talvez vai facilitar essa questão do trânsito e facilitar também a nossa vida como moradores, né? E vai ser legal também, eu uso bastante no final de semana, às vezes para ir para a praia fica mais fácil do que ir de carro. Essas são as informações, Graça. A gente vai seguir acompanhando também como que vai funcionar durante essa temporada, né? Eu volto com você no estúdio. É verdade, Júlio. Obrigada pelas informações. E olha que boa notícia, né? Porque ajuda tantas pessoas que moram aqui e que às vezes têm dificuldade, até por conta do valor da passagem de ônibus, né? Então vão poder aproveitar uma prainha também. Vamos mudar de assunto porque, olha, com a descoberta de mais uma variante, os casos de Covid-19 voltaram a subir no país e colocam a saúde em alerta. E agora, além da vacina, o Brasil também vai poder usar medicamentos para controlar a doença. Ontem, a Anvisa aprovou a venda do Paxlovid, remédio antiviral da Pfizer, mesma fabricante de vacinas, que agora pode ser vendido em farmácias. O medicamento bloqueia o vírus e impede que ele se replique no corpo. A venda do Paxlovid será permitida somente com prescrição médica. A popular receita. A medicação ainda não está disponível no país, viu? A Anvisa alerta que, claro, a vacina continua sendo o meio mais eficaz de combate à doença. E olha, por falar em vacina, Santa Catarina já está vacinando bebês e crianças a partir de 2 meses de idade contra a Covid. O estado recebeu mais de 34 mil doses e pelo menos 11 mil vacinas já foram enviadas para os municípios. E para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora ao vivo com o superintendente de Vigilância em Saúde de Santa Catarina, Eduardo Macário. Boa tarde, Eduardo, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem. Eduardo, a gente sabe que existem muitos questionamentos sobre a vacina, né, desde que ela foi lançada, inclusive. Eu queria que você explicasse para a gente sobre a importância de vacinarmos as crianças também. Olha, as vacinas elas são seguras, eficazes e fizeram a diferença nessa pandemia. Há um ano atrás, durante o pico da pandemia mais grave, nós tínhamos casos de pessoas hospitalizadas, internadas, inclusive aguardando leito de UTI por conta da gravidade da doença. De lá para cá, a cobertura vacinal aumentou muito, tanto de primeira, segunda dose, inclusive com doses de reforço. Então, mesmo que nós tenhamos passado por uma onda terrível de casos, que foi em janeiro, com cerca de 80 mil casos ativos, e até mesmo agora em junho, com 14 mil casos ativos, as hospitalizações e os óbitos não foram similares, justamente porque nós temos altas coberturas vacinais. No caso das crianças, apesar de todos acharem que as crianças não são tão afetadas pela Covid-19, já morreram 46 crianças por Covid desde o início da pandemia, numa faixa etária que normalmente não deveria estar adoecendo e morrendo com tanta facilidade. Portanto, as vacinas elas fazem a diferença, mas para isso precisa ter altas coberturas vacinais, inclusive nas crianças. Eduardo, você inclusive falou sobre essa questão, né, de que algumas crianças morreram já de Covid, né? E agora a gente tem uma nova variante que também já está se alastrando aí, né? Santa Catarina ainda não tem um grande volume de casos, mas a gente já percebe um aumento, inclusive, nos testes, né? Esse caso também preocupa por conta das crianças, então por isso também essa vacinação a partir de 2 meses, porque a gente já tinha vacina para crianças, mas eram os maiorzinhos, né? A partir dos 6 meses de idade já está disponível a vacina da Pfizer, uma vacina necessariamente para crianças, são 3 doses e isso já está disponível em todos os postos de vacinação. Hoje nós recebemos mais doses da Coronavac que são destinadas para crianças a partir dos 3 anos de idade. São 2 vacinas que já foram bastante utilizadas no mundo todo, com baixíssimo índice de eventos colaterais, muito pouco, o máximo que aconteceu foram dor local, um pouquinho de febre, mas nenhum caso grave. Agora, aí é uma decisão que cabe aos pais responsáveis de proteger as suas crianças, porque nós estamos num momento de aumento, de aceleração de casos,
nós já alcançamos 6 mil casos ativos, estamos praticamente na metade do número de casos ativos que ocorreram no mês de junho, julho, durante o inverno, com a tendência de aumentar para as próximas semanas. E a gente sabe que nós estamos próximos também das festas de final de ano, de Réveillon, por isso que é o momento ideal agora de pessoas fazerem as doses, a primeira e a segunda dose de reforço, vacinar as crianças e também aproveitar para assumir as medidas de prevenção, o uso de máscara, o álcool gel, manter ambientes arejados para evitar novas infecções. Eduardo, os pais precisam se preocupar com relação, por exemplo, a aquelas questões de reações nos bebês, porque a gente sabe que são tão pequenininhos e eu sei que é essa preocupação de muitos pais porque eles conversam conosco, a gente fala sobre isso, é um assunto que se fala também nas ruas, né? Tem alguma restrição em relação a isso? É preciso tomar algum cuidado com relação às reações das vacinas para bebês e para crianças aí até antes dos 3 anos, né? Olha, as vacinas já fazem parte do nosso calendário há muito tempo, né? E se fizeram a diferença para todo tipo de vacina. Antigamente, as crianças, nós tínhamos um alto índice de mortalidade infantil por doenças imunopreveníveis, como sarampo, rubéola, cachumba, tétano, meningite. E isso só foi possível a gente reduzir a números quase insignificantes por conta da cobertura vacinal. E todos os pais recebem orientações sobre possíveis eventos colaterais, efeitos adversos da vacina, que são muito raros e, na maioria das vezes, que ocorrem, quando ocorrem, são leves e que precisam ter um acompanhamento dos pais e responsáveis. Portanto, cabe a decisão dos pais com responsabilidade. É muito mais seguro você apostar que a criança vai responder bem a uma vacina produzindo anticorpos do que expor ela a um vírus que está sofrendo mutação e que pode causar, inclusive, doença grave, levando a hospitalizações, como tem ocorrido em outros lugares e como aconteceu já em Santa Catarina. Certo. Eduardo, a gente também acabou de falar, né, sobre essa questão da Anvisa ter liberado, então, ter aprovado aí um medicamento, né, para você poder comprar isso em farmácia. Tem alguma recomendação já para a Secretaria da Saúde aqui de Santa Catarina? Não, o tratamento que foi liberado pela Anvisa, ele faz parte dos protocolos que já são autorizados pelo próprio Ministério da Saúde. Lembrando, hoje nós temos muito mais condições de enfrentar a Covid do que nós tínhamos há 2 anos atrás, quando começou a doença. Nós já temos vacinas, nós já temos medicamentos eficazes como o Paxlovid e outros, e além disso nós já temos equipes de saúde já bastante preparadas para o enfrentamento da Covid, no atendimento e também na prevenção. E aí cabe à população em geral manter as atitudes, as atividades que já foram tão bem recebidas, acolhidas no passado, a título de recomendação. Manter ambientes arejados, uso de máscara, caso apresentem sintomas gripais. Nesse momento, a maioria dos casos que estão ocorrendo agora de síndromes gripais são pela Covid. Então, procure o posto de saúde para fazer a coleta do exame. Se for o caso, inicia tratamento, que existe inclusive tratamento do setor público também, medicamentos para enfrentamento da Covid, além de manter a atualização, sempre atualizado a cobertura vacinal. Nós temos apenas 20% das pessoas acima de 30 anos de idade que já receberam a segunda dose de reforço. Isso é muito pouco. É necessário que essas pessoas voltem e atualizem para justamente evitar casos graves, que esse é o principal objetivo da vacina. É verdade. Tem vacina aí em todos os municípios, a vacina está à disposição, não é mesmo? Obrigada, viu, Eduardo Macário? Um abraço a todos e vamos vacinar, gente. Fica aí a recomendação, gente, para vacinar. Se você não tomou sua dose de reforço, corre lá na unidade de saúde mais perto da sua casa. Olha, o Censo 2022 está em fase final em Santa Catarina. Hoje, Florianópolis realizou a segunda reunião para acompanhamento das atividades na cidade. Mais de 160 mil casas na capital já foram visitadas pelas equipes do IBGE. A previsão é que os resultados do Censo 2022 sejam divulgados no final de dezembro. Para que as datas sejam cumpridas, uma série de estratégias ainda devem ser adotadas em Florianópolis, que continua apresentando desafios. Até o momento, cerca de 80% dos domicílios da cidade já foram visitados. Deste número, 60% apresentaram respostas, ou seja, ainda há quase metade das casas para serem visitadas
ou revisitadas. Em Santa Catarina, historicamente, nós temos o menor índice de desemprego dentre as 27 unidades da federação. É por isso que a gente não encontra o pessoal em casa, as pessoas estão trabalhando. E também foi por isso que a gente teve tanta dificuldade de contratar recenseadores. Os índices de recusa também preocupam o IBGE. Cerca de 3,6% dos entrevistados se recusaram a responder o censo, enquanto o índice médio do estado não passa de 1,6%. E a gente tem situações bastante diferentes, né, nessa área, né? A capital tem uma situação bastante específica, temos 8 postos de coleta aqui, então uma população muito maior do que nos outros municípios, que a gente tem apenas um posto, e a coleta anda de forma diferente, né? Então aqui a gente tem alguns desafios que não se encontram, por exemplo, em Antônio Carlos ou em Governador Celso Ramos. Esta segunda reunião faz o balanço dos números gerais de Florianópolis e continua o trabalho da cidade em conquistar apoio da comunidade, para que as atividades do Censo 2022 se tornem ainda mais viáveis. A gente está trabalhando muito com a divulgação, panfletagem nas escolas, panfletagem nos terminais de ônibus, campanha com carros de som em alguns municípios. O IBGE adotou novas medidas para garantir recenseadores ativos, o que foi uma dificuldade no início das atividades. Só em Florianópolis, há 8 pontos de coleta que prestam assistência aos recenseadores. Estes locais passarão a receber profissionais de outros municípios onde o censo foi concluído. A gente já tem recebido alguns colegas nossos do interior do estado, né, que já vêm treinados e preparados para a coleta. Então isso poupa também um trabalho muito extenso nosso de selecionar a mão de obra, né? Então, Por isso, vamos mais uma vez pedir para toda a população que responda presencial ou não, mas que dê a sua resposta, porque só assim nós teremos realmente um país com dados e com história para que a gente possa planejar. É verdade. Intervalo rapidinho e na volta vamos falar sobre as condições do tempo aqui no SC Acontece. É já, não sai daí. Consumidores catarinenses têm oportunidade de chegar ao fim do ano com as contas no azul. São os mutirões de renegociação de dívidas. São cerca de R$2.000 em contas atrasadas. A Thalita quer aproveitar o fim do ano para zerar todos esses débitos e voltar a fechar o mês no azul. Pretendo renegociar agora as minhas dívidas, aproveitar agora essas campanhas que estão tendo para conseguir fazer a renegociação das minhas dívidas. Neste feirão, promovido pela CDL de Florianópolis, quem está na situação da Thalita pode aproveitar condições favoráveis de renegociação de dívidas com mais de 20 lojas participantes. A expectativa é receber cerca de R$100 milhões durante o mutirão promovido pela CDL Florianópolis. Até o dia 21 de dezembro, os consumidores poderão negociar as suas dívidas com as lojas participantes do programa. Esse momento é onde, como você falou, vem o 13º, as pessoas já estão se preparando, porque sabem que todos os anos acontece o feirão, então eles aproveitam já esse momento, já se preparam para aproveitar esse momento para fazer as negociações, tanto o lojista quanto o consumidor. A partir desta terça-feira, a Prefeitura da capital também promove um mutirão, desta vez para interessados em regularizar a energia elétrica e a água. Para ser atendido, o contribuinte deve levar os documentos pessoais e do imóvel à Passarela da Cidadania. O mutirão é promovido pelo Pró-Cidadão. O atendimento vai ser por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio. Nós manteremos os agendamentos nas unidades Pró-Cidadão, porém estamos criando um mutirão para regularização de água e luz, o qual será na Passarela Nego Querido. Por ordem de chegada, amanhã estaremos entregando as senhas e também teremos o atendimento de drive. Então, a população pode chegar com o seu carro, aguardar na fila e nós estaremos também abrindo os processos, pegando a documentação no veículo, abrindo e dando essa vazão. Então, teremos 2 tipos de atendimento amanhã. O presencial dentro da passarela e na fila também pelo drive. Céu encoberto e chuva em todo o estado. Resultado de uma passagem de frente fria aqui em Santa Catarina, viu? No oeste, a chuva que cai desde cedinho deve dar uma trégua aí no decorrer do dia. No litoral, norte, sul, céu nublado com pancadas de chuva forte que podem cair a qualquer momento, principalmente agora pela tarde, com chances de temporais novamente, viu? E com essas condições, as temperaturas caem um pouco. As máximas não chegam aos 30 graus hoje. A mais elevada fica lá no norte, viu? Em Joinville, por exemplo, aqui, ó,
29 graus, onde deve chover também. Em Blumenau, 24 graus. Em Florianópolis, 25 graus. Tubarão, lá no sul do estado, 26. Em Lages, na Serra, 19 graus. E Chapecó, 23 graus. Como falamos, ainda temos chance de granizo e temporais para essa tarde. A gente vai conversar agora com a Central de Meteorologia de Defesa Civil aqui de Santa Catarina sobre esse assunto. Caio Guerra já está ao vivo aqui com a gente para nos ajudar a entendermos quais são as regiões, Caio. É isso que eu te pergunto, quais são as regiões que mais devem se preocupar com temporais e granizo para hoje à tarde? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Você colocou muito bem, a gente tem essa frente fria passando hoje, com ela combinada a umidade, as instabilidades, a gente tem uma condição para uma chuva mais intensa agora no período da tarde. A gente destaca principalmente a região do Alto Vale do Itajaí, a mais ao norte da Grande Florianópolis, as áreas do litoral e Planalto Norte. Todas essas regiões têm um risco maior para que tenha alguma chuva um pouco mais intensa. E é realmente nesse final, entre o final da tarde e ao longo da noite, que a gente espera essa condição. Bom, a gente percebe que vai mudando, né? Ontem o risco estava um pouquinho lá na região oeste, aí vai mudando, né? O mapa vai se movimentando e agora, então, o problema está mais para a região do litoral e também do norte para amanhã. Caio, como é que fica as condições do tempo para quarta-feira? Perfeito, realmente o mapa vai se movendo bem no deslocamento desse sistema, né? E para amanhã a gente já espera uma melhora. De forma geral, em grande parte do estado, o tempo já vai estar um pouco mais firme. A gente deve ter uma trégua, isso se estende para quinta-feira e na sexta também. Mas ainda amanhã, nas áreas mais ao norte do estado, entre Planalto Norte e Litoral Norte, ainda algumas condições para umas pancadas mais isoladas de chuva, mas não tem a mesma intensidade que a gente espera para hoje e assim como aconteceu ontem na região oeste. Bom, como vai mudar para amanhã, a gente pode esperar que aí a partir de quinta-feira, então, o tempo comece a se firmar novamente daí para todas as regiões? Isso, a gente tem uma trégua para quinta, sexta-feira e até sábado a gente ainda tem uma tendência aí de um tempo um pouco melhor, o sol volta a aparecer, mas isso logo muda aí para o final de semana. Já adiantando um pouco, né? Essa semana deve terminar bem, mas a partir daí de sábado à noite para domingo, a gente volta com o tempo fechando aqui nas áreas mais litorâneas. A gente está esperando um período mais chuvoso para a semana que vem. Mas até o final dessa semana, a tendência é de um tempo um pouco melhor, com o sol aparecendo novamente. Tá certo. Caio Guerra, então, meteorologista lá da Defesa Civil, trazendo essas informações para a gente. Obrigada, viu, Caio? Uma boa tarde para você. Boa tarde. E olha, agora tem um mergulho na história de Santa Catarina. Vamos até a cidade de Taió, município conhecido por abrigar uma grande quantidade de fósseis. Lá tem um espaço repleto desses vestígios. É o Sítio das Conchas, que está na rota de turismo da cidade. Pedaços de rochas que revelam com perfeição vestígios da vida marinha, que remetem à pré-história, que impressionam até os mais céticos. Para quem gosta de estudar sobre fósseis, esse lugar concentra o que muita gente só conhece através dos livros. Estamos no Sítio das Conchas, na localidade de Santo Antônio, em Taió, município conhecido como um reduto desse tipo de material pré-histórico. Os fósseis que são encontrados nas rochas arenito, eles destacam, eles nos remetem que Taió era mar. As pesquisas feitas pela Unicinos, elas provam que realmente, né, esses fósseis são fósseis marinhos e que Taió era mar. Os pesquisadores acham que era, né? Daí a gente tem que acreditar também, né? Porque as provas estão ali. Foi o marido da dona Otília, pai da Maria, que encontrou há cerca de 20 anos as primeiras evidências, os primeiros fósseis nas terras da família, quando preparava uma área para a produção de arroz. Mesmo depois da descoberta desses fósseis, eles acabaram ficando adormecidos lá na lavoura por muito tempo. Até que no ano passado, a Maria decidiu então trazer esses blocos de pedra para cá e formar esse bosque aqui na propriedade com essa exposição, que acaba sendo como uma extensão do Museu Paleontológico, Arqueológico e Histórico de Taió, que guarda muito material semelhante. O local atrai turistas e pesquisadores que têm a oportunidade de conhecer tudo isso bem de perto.
As rochas com os fósseis foram colocadas entre as árvores num ambiente acolhedor, onde os visitantes podem ficar bem à vontade e apreciar cada detalhe dessas marcas nas rochas. Destaque para as minúsculas estrelas e para a Heteropecten catarinae, essa concha cheia de ranhuras que se tornou um símbolo do município. Para manter os fósseis nesse ambiente ao ar livre, a Maria toma alguns cuidados, principalmente em relação à limpeza das rochas. Elas foram lavadas, elas são esfregadas com todo um cuidado, porque ela é um arenito, então ele pode se desmanchar. E é feito todo o cuidado com a questão da preservação, do cuidado, ela está exposta a céu aberto e elas são todas, no caso, emplastificadas para que elas não se sujem e que elas também não criem um limo. Rápido intervalo e já a gente volta para falar sobre o dia 22 de novembro, que é o Dia do Músico. E vai falar também sobre um dos símbolos da música catarinense. Não sai daí. Estamos de volta e hoje, 22 de novembro, é o Dia do Músico. E o nosso estado é um celeiro de artistas da música. Um dos grandes nomes catarinenses é a Camerata Florianópolis. Por isso, nós vamos agora até a sede da Camerata em Florianópolis, que já inclusive está preparando um próximo espetáculo. Quem vai contar os detalhes pra gente é a Júlia Matos, que já está aí muito bem acompanhada, não é, Júlia? Conta pra gente sobre tudo isso e aproveitando já para dar os parabéns para esses músicos maravilhosos que estão aí com você. É isso mesmo, Grazi, eu estou muito bem acompanhada, vou aproveitar e dar os parabéns para todos os músicos aqui de Santa Catarina, né, aproveitando esse dia importante. E olha só, muitos músicos estão aqui atrás de mim, olha só, a gente chegou aqui na Camerata, o pessoal já estava ensaiando, a gente está aqui com o Zago, que é pianista e maestro, a gente está com a cantora Tatiana e com a Iva Giraca também, que está aqui comigo. Inclusive, eu vou puxar um pouquinho a Iva aqui do meu ladinho para falar sobre os próximos espetáculos que vão acontecer com a Camerata. Olha, a gente teve um pequeno probleminha lá e olha só, o Natal está cada vez mais próximo. Em Joinville, no norte do estado, a cidade deu a largada oficial para a celebração de fim de ano. A festa contou com um grande público, olha só. O clima natalino já toma conta dos joinvilenses. Na noite de ontem, aproximadamente 30 mil pessoas acompanharam um grande show de luzes, vozes e encanto que deu início ao Natal de Joinville. O espetáculo teve início com a personagem Francisca na sacada da prefeitura, lendo uma cartinha enviada pelo Papai Noel. O bom velhinho revelou que seus assistentes Chineque e Chimia já estavam na cidade e que ele sentia saudade de Joinville. Antes da chegada do Papai Noel, a cerimônia de abertura foi embalada com músicas natalinas cantadas pelo Coral Natal de Joinville e houve um culto ecumênico. E entre os convidados estava o evangelista Dave Leonardo. Para o acendimento das luzes e a chegada do Papai Noel, o público ajudou na contagem regressiva. Foram momentos de encantamento com a fachada da prefeitura toda iluminada e o Papai Noel acenando para todos. O circuito de Natal começa aqui em frente à Prefeitura de Joinville e se estende por todos os bairros da cidade. São mais de 1 milhão de lâmpadas fazendo a decoração deste Natal, que coloca oficialmente Joinville no calendário de festas de final de ano. Essa festa ela já está se consolidando como uma festa importante para a economia da cidade. Fora todos os patrocinadores, né? Fora a economia, as vendas no centro da cidade, também já temos turistas vindo de outras cidades para se hospedarem aqui em Joinville pelo Natal da cidade. Todo o evento é uma realização da Prefeitura de Joinville e do Instituto Natal Joinville, uma entidade sem fins lucrativos que propõe um modelo de gestão ancorado na busca da sustentabilidade e independência financeira. A partir de hoje, todas as atrações de praça tudo abertas, né? Então a gente tem o carrossel, a gente tem a pista de patinação no gelo, que começa na terça-feira, a Vila do Papai Noel, a Vila da Neve, a Travessa Bachmann, né? Que também já está trabalhando os food trucks, a questão do telão para os jogos. E do dia 7 ao dia 17, nós temos o espetáculo Iluminari no Centro Eventos, que é um musical feito totalmente para o joinvilense, com gírias, com temas, com figurino, tudo feito com o joinvilense e para o joinvilense. Os lugares mais visitados pelo público é a Vila do Papai Noel, onde é realizada a feira de produtos artesanais, e a Vila da Neve,
que proporciona um espetáculo especial para o público. Espetacular, cara, ó, lindo, maravilhoso mesmo, para a criançada, a iluminação, top. E a Agrolândia abriu oficialmente a programação natalina na sexta-feira à noite. Foi um evento de encher os olhos e aquecer o coração. Um belíssimo desfile pelas ruas centrais marcou a abertura dos festejos de Natal em Agrolândia. Algumas crianças foram vestidas de anjinhos, outras representaram o nascimento de Cristo. Cada escola, centro infantil e entidade deu as boas-vindas ao Natal de uma forma criativa e bem colorida. E desta vez num evento com um grande público, sem medo da pandemia. Além de assistirem tudo assim de pertinho, os agrolandenses puderam confraternizar em família e com os amigos. Um clima de alegria e união tomou conta da cidade. Teve até apresentação de fanfarra na avenida. Esse é o nosso objetivo, é confraternizar, socializar, valorizar também a nossa cultura, a nossa tradição, valorizar o nosso comércio local também e as pessoas poderem vir conversar, dialogar, né, se divertir aqui na nossa praça, que em breve também será inaugurada. Cada um procura representar um símbolo do Natal, envolve as famílias ajudam a fazer a roupa, decorar. Com a chegada do Papai Noel, as crianças fizeram fila para tirar fotos, abraçar o bom velhinho e, claro, pedir presentes. Estou muito ansiosa para esperar meu presente, porque eu amo presente. O que você pediu para o Papai Noel? A minha mãe falou que eu posso pedir para o Papai Noel um kit de caneta. Eu vou ficar mais feliz porque meu pai está dizendo que a minha pastora alemão, ela tá grávida. Talvez no Natal mesmo vai criar. E daí eu tô bem feliz, animada com isso. Meu presente, uns 10 cachorrinhos. O que você vai pedir para o Papai Noel esse ano? Uma bike nova. Será que ele vai trazer? Tô com esperança. Ah, Papai Noel nunca esquece de criança nenhuma, minha querida. Não. Todas vão ganhar. Inclusive as criancinhas até maiores ganham também, né? Pelo menos uma lembrancinha. Essa época é muito gostosa, né? Principalmente para as crianças. Vamos dar uma olhadinha agora no nosso portal tvbv.com.br. Olha lá os destaques de hoje, gente. Xanxerê investe mais de 3 milhões para a inclusão de tecnologia em escolas. Tem ainda saúde, polícia, economia. Olha, o turismo em Florianópolis vai ter tarifa zero no transporte coletivo aos finais de semana durante a temporada, que a gente contou para vocês hoje, né? Temos também, olha, em economia, produção de petróleo e gás foi recorde em outubro. Fica o convite para vocês acessarem. E a gente vai voltar a falar agora com a Júlia Matos. Reconectamos nosso sinal com ela para contar para a gente sobre essa programação. Júlia, agora vai, me conta. Reconectamos, Grazi. Eu estou aqui com a Iva Giraca também, que está participando, né, desse evento. Como é que está a preparação para os próximos espetáculos? O Elas na sexta-feira e a Copa na quinta. Olha, tá intenso, sabe? Estamos tendo semanas intensas, maravilhosas. Só que agora é muito especial, gente. Sexta-feira a gente vai ter essas maravilhas com a gente. São compositoras mulheres brasileiras de Santa Catarina, de Florianópolis. Eu acho que tem de toda a região, né? Tem de todo o estado todo. Mas assim, cada uma com a sua feminilidade, com a sua delicadeza, com a sua musicalidade. E a orquestra está aqui super emocionada em poder participar desse grande projeto. Vai ser gravado um DVD, né? Não sei se podia falar, mas enfim. Então, quem estiver lá vai aparecer também, né? Vai ser uma grande felicidade para a gente ter vocês conosco nessa sexta-feira, às 20h30, no SIC. Seus ingressos vocês podem conseguir pelo Blue Ticket e... Olha. Perfeito. Eu vou pedir pra gente finalizar com um pouquinho, com uma palhinha, então, pode ser? A Tati estava cantando. Ela acabou de vir de Portugal, gente. Ela veio especialmente para esse concerto internacional. Vamos ouvir, então? Vamos ouvir? É isso, Grazi, olha só. Obrigada, Júlia. O SC Acontece de hoje vai ficando por aqui com um som ao vivo para vocês. Tchau, tchau.